Olá, esse aqui é o último vídeo do webinário sobre soteriologia do Theodidatas. Sim, no dia 14 de dezembro de 2019 eu organizei um webinário inteiro sobre soteriologia, vídeos ao longo de todo o dia. Foram 10 vídeos de conteúdo, além do vídeo de boas-vindas, então esse aqui já é o 11º vídeo, né? E agora eu vou colocar uma questão de encerramento. É possível alguém ser salvo sem jamais ter ouvido falar de Cristo? Já que estamos falando sobre soteriologia, eu coloco essa pergunta. Antes de ir para o conteúdo, vou já lembrar você de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo ou os demais vídeos do webinário com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para que eles possam também se inscreverem. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de deixar o seu comentário. Tudo isso é muito importante. Bom, por essa pergunta, é possível alguém ser salvo sem ouvir falar de Cristo? Vou fazer uma ressalva muito importante desde já. Isso aqui não se trata de universalismo. Não estou considerando universalismo. Tá? A minha perspectiva de salvação, ela é, sim, particularista, né? Só aqueles que creem em Cristo serão salvos. Isso aqui é muito importante. A necessidade e a suficiência de Cristo para a salvação foi a premissa de todo esse webinário, por isso que eu nem abordei essa questão do universalismo. Tá? Cristo é o ponto máximo do processo de autorrevelação de Deus na história, mas fica sempre aquela pergunta: e como pode alguém ser salvo sem nunca ter ouvido falar de Cristo? Teria Deus, numa perspectiva calvinista hermética, teria Deus predestinado todas essas pessoas para a condenação, simplesmente porque elas viveram num momento histórico ou num local geográfico onde a mensagem do Evangelho não pôde chegar? Essa é uma questão importante. Um calvinista mais ferrenho vai dizer assim: Deus escolheu predestiná-los como vasos para a ira, não questione Deus. E eu acho que nós podemos, a partir da ideia de bondade de Deus e do desejo de Deus de que todos os homens sejam salvos, o que não é base para o universalismo, mas nós podemos fazer uma abordagem mais flexível, mais criativa desse assunto e, o que é mais importante, com uma base bíblica. Tá? Então, essa base bíblica para o meu enfrentamento da questão vai considerar, primeiro, uma passagem bíblica bastante significativa, um trecho de Romanos 1 e um trecho de Romanos 2, e depois que eu expuser o meu pensamento a respeito do assunto, eu vou ilustrar com exemplos bíblicos e exemplos extra-bíblicos também. E aí eu acho que eu consigo chegar a bom termo nessa questão. Tá? O que eu quero deixar bem claro é que essa proposta tem uma base bíblica, tá? Com uma passagem bíblica ou passagens bíblicas do início da carta de Paulo aos Romanos que fundamentam essa abordagem e com exemplos retirados da Escritura também. É uma abordagem bastante bíblica, há um problema bastante sério, como eu procurei fazer, especialmente quando tratei da predestinação aqui no nosso webinário. Tá? Então vamos ler Romanos capítulo 1, primeiro Romanos 1, 19 a 21, essa passagem estabelece o aspecto negativo do problema, mas o aspecto negativo, a contrário senso, introduz um aspecto positivo. Então, depois nós vamos para Romanos capítulo 2, versos 14 a 16, que tratam do aspecto positivo. Tá? Vou enfatizar que essa proposta tem uma base bíblica, então. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A criação dá testemunho da existência de Deus, por isso, homens que não creem em Deus, por causa do testemunho da criação, são indesculpáveis. Esse é o aspecto negativo. Tá? Agora o aspecto positivo está em Romanos 2, versos 14 a 16. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os,
no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, a partir desses dois textos, eu tento construir, ou a partir dessas duas passagens, eu tento construir a ideia de uma religião natural. Uma religião natural que permita a salvação daqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Não significa uma proposta que tente abarcar de forma irrestrita todas as religiões. E não significa também uma proposta de alguém que ouviu falar de Cristo, não se sujeitou a Cristo, que esse tal possa ser salvo. Não. O primeiro ponto, a proposta de o que eu não estou querendo fazer, né? O primeiro ponto, a proposta de uma religião que abarque toda a essência das religiões, é uma proposta tipicamente iluminista, tá? Não é disso que eu estou tratando. Então, eu fiz várias ressalvas já ao longo do webinário, quando falei em religião natural, para mostrar que era uma religião natural construída a partir da Bíblia, e não uma religião natural na perspectiva iluminista. E pode até ser que você, com razão, questione a própria ideia de religião, certo? Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, eles questionaram a ideia de religião como uma criação humana. E eu concordo, acho que esse ponto de vista é muito interessante. Claro que tudo é uma questão semântica. Quando eu falo em religião aqui, eu não estou falando nas diversas religiões do mundo, mas eu estou falando de um tipo de prática, de um tipo de postura, de um tipo de atitude que revela essa religião natural, permitindo aos homens salvação, mesmo que eles não tenham ouvido falar de Cristo. Permitindo que os homens sejam salvos por Cristo, mesmo sem terem ouvido falar de Cristo. Essa é a grande sacada dessa questão, tá? Os iluministas, então, que têm uma proposta bastante diferente dessa minha, defendiam uma religião moral a partir da ideia de um núcleo essencial, que seria um núcleo moral das religiões. E esse núcleo moral, essa religião natural, teria sido corrompida pelas diversas religiões, inclusive pelo cristianismo, inclusive e especialmente pelo cristianismo, na perspectiva iluminista, né? Bom, a minha proposta aqui é bem diferente disso, eu já falei e vou enfatizar. O que eu quero aqui é, a partir de Romanos 1 e 2, encontrar um núcleo essencial, não para todas as religiões, inclusive para o cristianismo, não, mas encontrar um núcleo essencial a partir do cristianismo, ou um núcleo essencial que ressoe a fé cristã, ligado especialmente à experiência do indivíduo. Então tem um cunho bastante existencialista isso aqui, tá? Como uma forma de compreender como Deus opera a salvação pelo agir do Espírito Santo, mediante a obra de Cristo, sem que uma pessoa necessariamente tenha ouvido falar de Jesus, tá? Isso aqui é um meio termo entre a graça comum e a graça salvadora, ou graça exclusiva, né? Graça especial lá dos reformados. Os reformados falam de uma graça comum, que é a graça que foi comunicada a todos os homens e que, portanto, faz com que os homens sejam alvo da benevolência de Deus, todos os homens, mas os reformados falam especificamente, numa graça específica, ou na graça especial, a graça salvadora, que é exclusivamente em Cristo. É um meio termo, por quê? Porque eu estou tentando conceber ou compreender uma graça salvadora que seja potencialmente estendida a todos os homens, ainda que eles não tenham ouvido falar de Cristo, tá? É especificamente para tentar resolver esse problema, tá bom? Que fique bem claro. Como existe uma base existencialista muito forte, tem bastante influência do Karl Barth aqui, embora o Karl Barth não pense assim, mas a estrutura de pensamento da neo-ortodoxia barthiana, ela está por trás disso aqui, tá? Em que consistiria essa religião natural, então, nessa perspectiva que eu estou defendendo? Primeiro, na compreensão da existência de um Deus criador a partir da contemplação da natureza. Se a pessoa não tem a Bíblia, a única Bíblia que ela pode ler é a natureza e o seu próprio coração, né? Então, a compreensão da existência de um Deus criador a partir da contemplação da natureza, Romanos 1, 19 e 20. Se o homem se torna indesculpável por negar a Deus, voltar as costas para Deus a partir da contemplação da natureza, a contemplação da natureza pode, embora ela não seja suficiente, é necessária a revelação especial, mas a contemplação da natureza pode, de alguma forma, levar o homem a se voltar também para Deus.
Então, o que acontece a partir dessa contemplação da natureza? O homem vai chegar a um assombro que leva a um sentimento de humildade e de dependência desse Criador. Tá? A contemplação da natureza leva o homem a um sentimento de assombro, de espanto, que vai levá-lo a, consequentemente, uma humildade e um sentimento de dependência desse Criador. E aqui você percebe uma ressonância da teologia da cruz. Se a cruz é a única resposta para a ambiguidade moral da vida, se a cruz é a única resposta para as ansiedades existenciais do ser humano, essa contemplação de Deus por meio da natureza, com esse sentimento, esse voltar-se a Deus a partir desse espanto, desse assombro, isso, de certa maneira, ressoa a teologia da cruz. Tá? E a partir daí a pessoa desenvolverá uma devoção a esse Deus misterioso e uma conduta moral de acordo com a lei que está inscrita no coração de todos os homens. É isso que nós temos em Romanos 2, 14 a 16. Em Eclesiastes, né, Salomão escreve que Deus gravou a eternidade no coração do homem. Essa eternidade, claro, a eternidade gravada no coração do homem estabelece o vazio que só pode ser preenchido por Cristo. Mas enquanto a pessoa não conhece a Cristo, ela vai preenchendo esse vazio com a busca pelo Deus desconhecido, pela busca pelo Deus misterioso. Tá? O C.S. Lewis, que tem também uma abordagem polêmica para o assunto, ele tem uma frase mais tranquila, que é a seguinte: eu sei que somente Cristo pode salvar. Como Cristo faz para salvar aqueles que nunca ouviram falar dele, eu não sei, mas eu sei que ele pode fazer isso. O que eu estou fazendo aqui é ser um pouco mais pretensioso que o próprio Lewis, tá? Mas eu estou tentando fazer isso com base na Bíblia. Eu estou tentando apresentar uma resposta para a pergunta que o próprio C.S. Lewis disse não ter resposta. Eu estou sendo um pouco pretensioso aqui, mas como eu falei, eu estou tentando fazer isso com base na Bíblia. Estou controlando a minha especulação pela revelação. E essa me parece que é uma base saudável para fazermos teologia especulativa. E agora, então, já que eu estou fazendo isso, eu vou dar exemplos bíblicos e extra-bíblicos. Tá? Primeiro, num certo sentido, os próprios judeus são exemplo disso. Tá? Por quê? O apego dos judeus à religião pós-exílica, né, o judaísmo, fez com que a maioria dos judeus rejeitassem a Cristo. Tá? Então, uma coisa é a antiga aliança, outra coisa é o judaísmo como uma religião. O judaísmo é uma religião desenvolvida a partir do Antigo Testamento, mas que não foi criada e estabelecida pelo Antigo Testamento. Então, note que mesmo que os judeus tenham sido objeto da revelação especial de Deus, até Cristo, os judeus que aceitaram a Cristo foram aqueles que estavam mais próximos dessa ideia de uma religião natural do que os representantes do judaísmo propriamente. Né? Eles estavam apegados ao espírito verdadeiro da lei, daquela revelação. E isso já tinha sido obliterado, já tinha sido ofuscado pela religião dos judeus, o judaísmo com as suas diferentes correntes. Tanto que se você for parar para pensar, nenhum daqueles ou muitos poucos daqueles das seitas predominantes entre os judeus da época, aceitaram Cristo. Nós temos lá o relato de Nicodemos, um fariseu, José de Arimateia também, Simão, o Zelote, era um deles. Nenhum dos saduceus nós temos o registro de que tenha acolhido o ensino de Cristo. Então, as pessoas que acolheram a Cristo, elas estavam mais fora daqueles aspectos da religião judaica, assim, estritamente falando, como desenvolvida naquele momento. Isso fornece uma estrutura para nós entendermos o seguinte: os diversos povos podem ter suas religiões, mas dentro de uma prática, de uma religião, por exemplo, de uma tribo africana, de uma tribo indígena, de aborígenes da Oceania, você vai ter aquelas pessoas que guardam, que retêm essa estrutura de religião natural, apesar das práticas existentes. Essa menção ao judaísmo ela é importante para ilustrar isso. Tá? Mas, ainda nessa perspectiva, todos os salvos do Antigo Testamento anteriores a Cristo, com a ressalva de que o povo judeu, né, para o povo judeu, as promessas da antiga aliança se cumpriram em Cristo. Né? Então, se você pensar em todos os salvos do Antigo Testamento, a não ser que você admita que nenhuma pessoa antes de Cristo teria sido salva, o que é uma
posição heterodoxa, né? Todos os salvos do Antigo Testamento anteriores a Cristo, eles, de certa forma, demonstram essa religião natural, com a ressalva, né, de que o povo de Israel recebeu a antiga aliança. Então, num certo sentido, um israelita crente e devoto, ele creu em Cristo, né? Por quê? Porque a antiga aliança ela apontava para Cristo. Então, o sujeito que cria na essência daquelas coisas, ele estava crendo em Cristo na perspectiva do processo de autorrevelação de Deus na história. Mas se nós pensarmos de forma um pouco mais flexível, o próprio povo de Israel e os salvos da antiga aliança fornecem um exemplo disso que eu estou tentando ilustrar aqui. Nós temos Melquisedeque lá no livro de Gênesis, só que Melquisedeque introduz uma perplexidade, né? Porque o Melquisedeque, ele possivelmente tenha sido uma teofania, né? Ou mais especificamente uma cristofania, uma manifestação do Cristo pré-encarnado a Abraão. Mas, caso Melquisedeque não tenha sido uma cristofania, Melquisedeque é um exemplo bem evidente dessa religião natural. Mas, deixando Melquisedeque de lado, nós temos ainda na Bíblia Jetro, sacerdote de Midian, né? Com quem Moisés se refugiou, casou com a sua filha, Zípora, depois de ter fugido do Egito antes de voltar para retirar o povo de Israel de lá. Jetro era sacerdote de Midian. Muito possivelmente, ele era um sacerdote que servia a Deus, mesmo que não tenha sido objeto da revelação especial de Deus, mesmo que não seja, nem mesmo que não fizesse parte do povo hebreu que estava lá na terra de Gósen, no Egito. Então Jetro é um exemplo dessa religião natural. Me ocorreu aqui, é um exemplo bastante ambíguo, mas me ocorreu aqui, lembrando do Pentateuco, de Balaão. Porque Balaão era um profeta mercenário. Ele profetizava em nome de outros deuses, mas ele profetizava em nome do Deus de Israel também. Então Balaão ilustra de uma forma bastante ambígua, misturada com muita idolatria. Não é à toa que ele vai ser retomado nos escritos de Pedro e de João, especificamente no Apocalipse. Balaão, ele também ilustra de certa forma, ou ele fornece um exemplo para essa religião natural. Agora vamos para exemplos extra-bíblicos, tá? Nós temos, esse exemplo é extra-bíblico, mas ele é ilustrado na Bíblia, tá? Nós temos Epimênides, um profeta, um poeta e um filósofo de Creta. Nossa, até rimou isso aqui. Epimênides, então, era um homem da ilha de Creta, que era um sábio da época, né, da sua época lá, da antiguidade, e Epimênides está envolvido num episódio que vai ser ressoado na Bíblia. Tá? Houve em Atenas uma peste que não foi aplacada pelo sacrifício a nenhum deus. Aí o pessoal sabia que o Epimênides lá na ilha de Creta era um sujeito meio diferente, e aí chamaram ele, lá em Atenas. E aí ele propôs um teste. Tá? Ele propôs que se fizesse um teste lá com as ovelhas, algo até parecido com o teste de Gideão lá e do novelo de lã, né? Um teste com as ovelhas, deixasse as ovelhas sem pastar e tal, e aquelas que não pastassem, mesmo morrendo de fome, ali onde elas parassem, se erigissem altares. Esses altares seriam erigidos a um deus desconhecido, agnostoteo em grego, e ali aquelas ovelhas seriam sacrificadas para aplacar a ira daquele deus desconhecido. A premissa de Epimênides foi a seguinte: ora, se nós estamos sacrificando a tantos deuses e nenhum deles é capaz de aplacar essa peste, então deve haver um Deus desconhecido maior do que todos eles. E a esse Deus, mesmo que nós não conheçamos, devemos prestar culto. Por quê? Porque se ele é tão poderoso assim para ser maior do que os deuses que conhecemos, certamente ele será poderoso para aceitar o nosso culto, ainda que imperfeito. Veja só a premissa do Epimênides. E aí eles erigiram altares ao Deus desconhecido ao longo ali de Atenas, e um desses altares ainda estava de pé quando Paulo vai a Atenas e discute com os filósofos, especialmente os epicureus e os estoicos, e aí ele mostra, olha, esse Deus desse altar ao Deus desconhecido é esse que eu estou apresentando a vocês. Então essa, me parece, é uma das histórias, uma das
ilustrações, que é parcialmente extra-bíblica, mas que tem uma ressonância na própria Bíblia, de uma religião natural. Epimênides é um representante bastante significativo dessa ideia de religião natural que eu estou tentando apresentar aqui. Essa história, ela é introduzida, ela é o que introduz esse livro aqui, ó, O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Tá? E esse livro, ele é um livro que tem em vista missões transculturais. Tá? Ele começa ilustrando com a história de Epimênides e do altar ao Deus desconhecido. O título do livro é claramente inspirado em Melquisedeque. O autor, de propósito, não entra nessa possibilidade de Cristo ter sido, de Melquisedeque, desculpa, ter sido uma manifestação pré-encarnada de Cristo, né, uma cristofania, mas o que o Don Richardson faz nesse livro, eu recomendo a leitura, ele mostra como essa religião natural, que eu vou colocar assim, ou como traços da revelação especial de Deus, são encontradas em diversas culturas ao longo do mundo. E ele fala, inclusive, de tribos que foram preparadas para ouvirem a pregação do Evangelho. Né? Por exemplo, aqueles que criam no filho de Coro, aqueles que estavam Coro como sendo o homem, ou melhor, Coro como sendo a divindade suprema, né? Aqueles homens que serviam a deuses, que eram deuses opressores, né? Poderíamos argumentar numa perspectiva cristã que eles estavam servindo a demônios e que mantinham pulseiras no pulso, ilustrando as cadeias, as amarras espirituais que eles tinham. E eles sabiam que aquilo precisava ser cortado. É claro que essas pessoas, elas, quando receberam missionários, né, foram um ambiente muito fértil para o evangelho. Né? Mas todas essas histórias, então, são retratadas nesse livro, O Fator Melquisedeque. O que eu questiono é o que aconteceu com essas pessoas antes dos missionários chegarem lá. Porque uma vez que eles chegaram, o ambiente foi preparado pelo próprio Deus para o evangelho. Mas será que Deus também não pode atuar da mesma forma no coração daquelas pessoas, ainda que falte alguma coisa, mas conduzindo-as à salvação por meio de Cristo e pelo agir do Espírito Santo, ainda que elas não tenham ouvido falar de Cristo? Essa é a grande questão. Tem uma ressonância desse pensamento aqui na patrística, né? Ou melhor, eu estou ressonando um pensamento da patrística. Por exemplo, o Logos Espermáticos de Justino Mártir. Tem um vídeo específico sobre a patrística aqui no canal, em que eu trabalho isso, 2 na verdade, mas num eu aprofundo um pouquinho mais. E a ideia do Justino Mártir é que Cristo, como o Logos de Deus, deixa traços da sua verdade, da sua sabedoria na criação e traços disponíveis aos homens. Então, quando um homem, usando a própria racionalidade, apreende algo do Logos divino, ele está, de alguma forma, participando do Logos de Deus. Não é salvação pela razão, não é salvação pelo conhecimento, porque isso é gnosticismo, e nem tampouco é uma solução do problema a partir do Logos Espermáticos de Justino Mártir. É apenas um ponto a mais para a nossa reflexão. Né? Ressalvas finais, por favor, entenda bem. Tá? Isso aqui, eu já evoquei o C.S. Lewis, né? Com aquela frase, eu sei que só Cristo pode salvar, como Cristo faz para salvar quem nunca ouviu dele, eu não sei, mas eu sei que ele pode fazer isso. Né? A ideia do Lewis é basicamente essa. Eu concordo com essa ideia dele, foi isso que eu tentei expor aqui de forma muito pretensiosa, como eu falei nesse vídeo. Agora, tudo que eu expus aqui, vou reforçar 2 coisas. Isso não elimina primeiro ou melhor, isso não significa primeiro a posição do Lewis expressa na Batalha Final, o último livro das Crônicas de Nárnia. Tá? Essa é uma parte bem polêmica do pensamento do Lewis. Lá ele tem um devoto de Tesh, que é um falso deus, né, que no fim foi salvo por Aslan, um sujeito devoto, piedoso. Né? Ele matava quem se opusesse a Tash. Talvez Lewis está tendo em vista, não numa perspectiva escatológica ali, mas usando a batalha final como uma alegoria, talvez Lewis tenha em vista a própria experiência de Saulo de Tarso, eu não sei. Mas se você pensar no relato das Crônicas de Nárnia, e as Crônicas de Nárnia são um livro infantil, né? Não vamos esquecer disso. Mas se você estiver pensando que Lewis está expondo o seu pensamento teológico ali, então você teria um certo problema. É como se você dissesse que um muçulmano devoto
que ouviu falar de Cristo e negou a Cristo, porque é isso que acontece lá, o cara rejeita veementemente Aslan, esse cara pode ser salvo. Talvez o Lewis pense isso, eu não vou ter a pretensão de afirmar isso, porque eu acho que isso é muito complicado de uma perspectiva bíblica, porque esse cara ouviu falar de Cristo, certo? E negou a Cristo. Se ele nunca ouviu falar de Cristo, talvez pode ser que você possa pensar dentro da estrutura de religião natural que eu falei aqui. Mas eu sei que esse é um ponto muito complicado. Se o Lewis está dizendo realmente isso, o Lewis está ecoando a pergunta retórica de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard pergunta o seguinte: o que é melhor? Servir com um coração sincero um Deus falso ou servir com um coração falso o Deus verdadeiro? Bom, a minha pretensão de saber mais do que o Lewis já foi deixada de lado aqui. A minha pretensão de saber mais do que o Kierkegaard também. Eu vou só fazer essa ressalva de que eu não trabalhei isso, deixei essas coisas de lado, não afirmei essas possibilidades, deixo essas questões aqui como reflexão no encerramento desse vídeo. Mas, antes de encerrar, preciso enfatizar um segundo ponto. Essa minha compreensão não elimina em nada a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Tá? Pelo contrário, os seguidores dessa religião natural, como o fator Melquisedeque expressa, como aqueles judeus lá do século I demonstram, né, já que eu usei eles como exemplo, eles receberão o Evangelho de bom grado. Os convertidos nesse contexto podem ser muito maiores, né? Isso pode levar muito mais pessoas a Deus do que apenas uma atuação solitária de Deus por meio dessa religião natural. Percebe? A grande comissão permanece válida. E isso tudo também é só para mostrar que, estritamente falando, Deus não precisa de nós. Mas Deus se agrada em contar com a nossa participação. E essa é uma grande honra para nós, pregar o Evangelho. Com isso, eu termino esse webinário. Foi uma experiência muito interessante para mim, foi muito enriquecedor trabalhar, pesquisar, me aprofundar em alguns assuntos que eu precisava me aprofundar para apresentar os vídeos aqui. Eu agradeço a você que acompanhou. Se você está assistindo esse vídeo aqui depois do dia 14, não tem problema, o webinário está todo aqui no Theodidatas. Eu agradeço realmente a você. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com aqueles seus amigos, irmãos em Cristo, estimulando eles a se inscreverem no canal também. Estou terminando dia 14 de dezembro aqui. Meu objetivo é chegar a 4.000 inscritos até o final de dezembro de 2019 e eu conto com você para isso. Bom, eu ainda vou ver se eu vou fazer alguma coisa depois do fim do ano. Foi bem cansativo preparar esse webinário, ou antes do fim do ano, né, depois do dia 14. Foi bem cansativo preparar esse webinário. Começa fim de ano, aquelas atividades todas. Talvez não haja mais vídeos aqui no Theodidatas até o fim do ano, mas certamente tem bastante conteúdo para você aproveitar aqui. Então, permaneça comigo, continue acompanhando o canal. Um forte abraço, que Deus abençoe. Se eu não postar mais nenhum outro vídeo aqui, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Conte sempre comigo aqui no Theodidatas.